Meu nome é Dr. Luiz Silva, sou médico há mais de 20 anos e ao longo da minha trajetória eu atendi centenas de pacientes que chegaram até mim com medo. Medo de que o esquecimento fosse o começo de algo grave, de algo sem volta. E o que eu descobri repetidamente é que, na grande maioria dos casos, o problema não era uma doença irreversível. Era o corpo pedindo socorro. Era o cérebro funcionando abaixo do seu potencial porque faltava algo muito específico. Algo que a alimentação moderna deixou de fornecer e que você pode colocar de volta na sua vida hoje mesmo com o que já tem na sua cozinha. Então vamos falar diretamente sobre o que é essa mistura e por que ela funciona. A base de tudo é cúrcuma com pimenta do reino e azeite de oliva extra virgem. Eu sei que você já ouviu falar de cúrcuma, mas espera, porque o que a maioria das pessoas não sabe é que consumir cúrcuma sozinha, em pó, polvilhada em cima de um prato qualquer, não gera o efeito que a ciência demonstra nos estudos. O ativo da cúrcuma que protege o cérebro é a curcumina, e ela tem um problema sério. É muito mal absorvida pelo intestino quando consumida isoladamente. A maior parte passa pelo sistema digestivo sem entrar na corrente sanguínea. É como jogar dinheiro fora. Mas quando você combina cúrcuma com pimenta do reino e com uma gordura saudável como o azeite, tudo muda. A piperina, que é o composto ativo da pimenta do reino, aumenta a biodisponibilidade da curcumina em até 2000% segundo estudos publicados em revistas científicas revisadas por pares. 2000%. E a gordura do azeite permite que a curcumina, que é lipossolúvel, seja absorvida de forma muito mais eficiente pelo intestino. Então a mistura básica é simples: uma colher de chá de cúrcuma em pó, uma pitada generosa de pimenta do reino moída na hora se possível, e uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem de boa qualidade. Você pode misturar isso num copo com água morna, num caldo, num suco, dentro de um iogurte, em cima de uma salada. O importante é que os três elementos estejam juntos na mesma refeição. Mas o que a curcumina faz especificamente no cérebro que justifica todo esse entusiasmo? Ela age em pelo menos três frentes diferentes que são diretamente relevantes para a memória e para a saúde cognitiva. A primeira frente é a inflamação. O cérebro, assim como qualquer outro órgão do corpo, pode sofrer inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação não dói, não aparece em exame de imagem num estágio inicial, mas ela deteriora lentamente as conexões neurais, compromete a comunicação entre os neurônios e está fortemente associada ao declínio cognitivo e à depressão. A curcumina tem um dos efeitos anti-inflamatórios mais bem documentados entre as substâncias naturais estudadas pela ciência. Ela inibe moléculas pró-inflamatórias no sistema nervoso central de um jeito que alguns pesquisadores comparam em eficácia a medicamentos anti-inflamatórios, mas sem os efeitos colaterais associados ao uso prolongado desses remédios. A segunda frente é o estresse oxidativo. Os neurônios são células com um metabolismo muito intenso. Eles consomem muita energia, o que gera subprodutos chamados radicais livres. Quando o sistema antioxidante do organismo não consegue neutralizar esses radicais livres com eficiência, eles causam dano oxidativo às células cerebrais. Esse dano acumula ao longo dos anos e contribui de forma significativa para o envelhecimento cerebral precoce. A curcumina é um antioxidante poderoso e o que a torna ainda mais especial é que ela não apenas neutraliza radicais livres diretamente, como também estimula o organismo a produzir mais enzimas antioxidantes endógenas. Ela ativa o sistema de defesa do próprio corpo. A terceira frente, e essa para mim é a mais fascinante do ponto de vista clínico, é o estímulo ao BDNF. O BDNF é o fator neurotrófico derivado do cérebro e a forma mais simples de explicar o que ele faz é dizer que ele é um fertilizante para os neurônios. Ele estimula o crescimento de novos neurônios, fortalece as conexões existentes e é fundamental para a capacidade de aprendizado e de formação de novas memórias. Níveis baixos de BDNF estão associados à depressão, ao declínio cognitivo e ao Alzheimer. E a curcumina, em estudos tanto em animais quanto em humanos, demonstrou aumentar os níveis de BDNF de forma consistente. Isso significa que essa mistura caseira não está apenas protegendo o que você tem, ela está ajudando o cérebro a crescer, a se reconectar, a se renovar. Agora eu quero acrescentar dois ingredientes complementares a essa base que amplificam ainda mais o efeito sobre a memória. O primeiro é o gengibre. O gengibre fresco ou em pó tem compostos chamados gingeróis e shogaóis, que também possuem propriedade anti-inflamatória e antioxidante comprovada para o sistema nervoso. Mas além disso, o gengibre melhora a circulação sanguínea, incluindo a circulação cerebral,
o que significa que mais oxigênio e mais nutrientes chegam aos neurônios. Um cérebro bem irrigado pensa com mais clareza, responde mais rápido e retém memória com mais eficiência. Adicionar uma colher de chá de gengibre ralado ou em pó, a mistura base potencializa o resultado de forma mensurável. O segundo ingrediente complementar é a canela. E aqui eu preciso ser específico porque existe uma diferença importante. A canela do tipo Ceilão, também chamada de canela verdadeira, é muito diferente da canela cássia, que é mais comum e mais barata nos supermercados. A canela Ceilão tem um composto chamado cinnamaldeído e outro chamado éster de cinamato que demonstraram, em pesquisas recentes, inibir a agregação de uma proteína chamada tau, que está diretamente envolvida no desenvolvimento do Alzheimer. Além disso, a canela melhora a sensibilidade à insulina no cérebro, o que é extremamente relevante porque o cérebro é um dos maiores consumidores de glicose do corpo. E quando a sinalização de insulina no sistema nervoso central está comprometida, a cognição sofre. A canela Ceilão, uma pitada junto com a mistura base, é um acréscimo de muito baixo custo e de benefício real. Então a mistura completa fica assim: curcuma em pó, pimenta do reino moída, azeite de oliva extra virgem, gengibre fresco ou em pó e uma pitada de canela Ceilão. Você pode preparar isso de várias formas. A mais prática é o que muita gente chama de golden milk, ou leite dourado. Mistura tudo em leite vegetal ou animal morno, uma xícara antes de dormir. Funciona também em água morna com um fio de mel para adoçar. Funciona em um caldo de legumes. Funciona polvilhado sobre ovos mexidos. A chave é a consistência, não é um remédio de efeito imediato, é um hábito de efeito cumulativo. E a diferença entre quem sente resultado e quem não sente está quase sempre na consistência do uso ao longo das semanas. Quanto tempo para sentir resultados? Isso depende de quanto tempo o cérebro está operando com déficit inflamatório e oxidativo. Mas, em geral, pacientes que mantêm essa combinação por 30 a 60 dias relatam melhora na clareza mental, na capacidade de concentração e na sensação de energia cognitiva. Não é placebo, tem base fisiológica real. E depois de 3 a 4 meses de uso contínuo, os benefícios sobre a memória de longo prazo começam a ser mais evidentes. Mas agora eu preciso ser honesto com você sobre algo que vai além dessa mistura, porque seria irresponsável da minha parte apresentar uma solução única para um problema que tem múltiplas causas. O sono é talvez o fator mais subestimado na saúde cerebral de adultos acima dos 50 anos. Durante o sono profundo, o sistema linfático do cérebro ativa um mecanismo de limpeza onde o líquido cerebroespinal lava o tecido cerebral, removendo resíduos metabólicos acumulados durante o dia, incluindo proteínas potencialmente tóxicas. Quem dorme mal cronicamente nunca permite que esse processo se complete. O acúmulo começa e a memória sente primeiro. 7 a 8 horas de sono de qualidade não é luxo, é manutenção preventiva do seu cérebro. O movimento físico regular também não pode ser ignorado. 30 a 40 minutos de caminhada em ritmo moderado 3 vezes por semana são suficientes para aumentar a produção do BDNF que eu mencionei antes, para melhorar a circulação cerebral e para reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse com efeito neurotóxico comprovado no hipocampo, que é a região do cérebro mais relacionada à memória. O corpo em movimento é o cérebro em proteção. É simples assim. A hidratação é outro ponto que parece óbvio, mas que é frequentemente negligenciado. O cérebro é composto por cerca de 75% de água. Uma desidratação de apenas 2 a 3% do peso corporal já é suficiente para reduzir a velocidade de processamento cognitivo, comprometer a memória de trabalho e aumentar a percepção de fadiga mental. E pessoas acima dos 50 anos tendem a sentir menos sede por conta de mudanças fisiológicas normais do envelhecimento, o que torna a desidratação crônica leve muito mais comum do que as pessoas imaginam. Beber água com regularidade ao longo do dia, antes mesmo de sentir sede, é um dos gestos mais simples e mais eficazes de cuidado com o cérebro e o estresse crônico. Esse inimigo silencioso que mora dentro da vida de tantas pessoas. O cortisol em níveis cronicamente elevados danifica progressivamente o hipocampo. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas com histórico longo de estresse crônico têm um hipocampo literalmente menor em volume do que pessoas da mesma idade com níveis de estresse controlados. Isso não é metáfora, é estrutural. E a boa notícia é que esse dano é parcialmente reversível quando o estresse é tratado e quando o cérebro recebe os nutrientes e os cuidados que precisa para se regenerar. A mistura que eu apresentei hoje combate diretamente a neuroinflamação associada ao estresse crônico,
mas ela funciona muito melhor quando combinada com práticas reais de redução de estresse no cotidiano. Sejam elas respiração consciente, tempo em natureza, conexão social genuína ou qualquer prática que devolva ao seu sistema nervoso a sensação de segurança. Eu também preciso falar sobre o açúcar e os ultraprocessados, porque eles têm um impacto devastador na saúde cerebral que muita gente não associa ao esquecimento. O consumo excessivo de açúcar refinado gera picos e quedas de glicose que afetam diretamente a clareza mental e a estabilidade da memória. Os alimentos ultraprocessados, além do açúcar, contêm compostos que promovem inflamação sistêmica, incluindo inflamação cerebral. Reduzir esses alimentos não é apenas uma questão de saúde cardiovascular ou de controle de peso, é uma decisão de neuroproteção. É uma escolha de preservar o que você tem e de recuperar o que perdeu. Eu quero que você entenda uma coisa fundamental. O seu cérebro tem uma capacidade de regeneração que a medicina subestimou por muito tempo. Por décadas acreditou-se que os neurônios adultos não se renovavam, que o dano era permanente, que o declínio era inevitável. A neurociência moderna desfez essa crença. O cérebro adulto continua criando novos neurônios em área-chave, continua formando novas conexões, continua sendo capaz de se reorganizar e de se recuperar quando recebe os estímulos e os nutrientes certos. Esse processo tem um nome: neuroplasticidade. E ele não para na meia-idade. Ele continua funcionando aos 60, aos 70, aos 80 anos, desde que você dê ao seu cérebro as condições necessárias para isso. A mistura que eu apresentei hoje é uma dessas condições. Barata, acessível, segura, com respaldo científico crescente e com uma longa história de uso em tradições médicas milenares que a ciência moderna está apenas agora começando a confirmar com metodologia rigorosa. Cúrcuma, pimenta do reino, azeite, gengibre, canela ceilão. Ingredientes simples. Efeito profundo quando usados com consistência e dentro de um contexto de cuidado mais amplo com a saúde. Dona Rita, minha paciente, ainda toma o Golden Milk dela toda noite antes de dormir. Me mandou mensagem no mês passado dizendo que havia relembrado o nome de todos os alunos de uma turma de 15 anos atrás enquanto olhava para uma foto antiga, pequeno para quem nunca perdeu a memória. Enorme para quem viveu meses achando que estava perdendo a mente. Você merece sentir isso também. Você merece aquela clareza de pensar e lembrar que parecia natural anos atrás. E ela está ao alcance da sua mão, literalmente dentro da sua cozinha. Não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Eu continuo essa conversa com mais informações que vão fazer diferença real na sua saúde e na sua memória. Clique no card e confira.